No Natal, minha família me deu um espelho embrulhado como presente. Mas era um espelho rachado, sujo e com palavras horríveis escritas com marcador: fracasso, inútil, decepção, esquisito. Meu tio colocou o espelho na minha mão e disse: não adianta mais fingir. Isso é o que você realmente é. Meus primos gravaram meu rosto e mandaram no grupo da família. Minha mãe riu e falou: talvez agora você mude de verdade. Meu pai só balançou a cabeça, com cara de nojo. Na hora do jantar, eles brindaram dizendo que finalmente tinham coragem de falar o que todos pensavam. Que ele desapareça, como já devia ter feito faz tempo. Eu engoli o orgulho, a raiva, e esperei. Hoje de manhã, eles vieram me pedir para parar. Diziam: você não pode fazer isso. A gente é uma família. Mas o Natal passado já tinha sido estranho. Eu senti isso logo que acordei. Não sei explicar, mas dá para notar quando as pessoas estão agindo diferente, tentando parecer normais. Meu primo Elis me mandava uns memes bobos, como se nem estivesse tentando conversar. Minha mãe fez o café da manhã toda sorridente, mas não olhava na minha cara. Meu pai mexia no celular de 2 em 2 segundos. O grupo da família estava morto. Ninguém falou nada sobre o amigo secreto. Nem a Lola, que sempre posta os presentes no Instagram. Pensei. Talvez eles tenham cansado de me zoar esse ano. Ou tão só exaustos. Mas tinha algo estranho no ar. Vi o Elis cochichando com meu tio William na cozinha. Os dois olharam para mim e depois fingiram que nada aconteceu. Tava tudo esquisito. Sempre abrimos os presentes depois do café da manhã. Normalmente é uma bagunça, papel para todo lado, todo mundo falando ao mesmo tempo. Dessa vez, foi tudo calado. Minha mãe mandou todo mundo sentar em círculo, coisa que nunca fizemos. Parecia uma reunião de seita. Sentei do lado da Hope. Ela é a única que parece não me odiar. Ou talvez só finge bem. Ela me deu uma cutucada com o joelho, mas também evitou olhar nos meus olhos. E aí chegou minha vez. Meu presente foi o último. Todo mundo me olhando. Era uma caixa pesada, estranha. Pensei, sei lá, talvez seja uma piada ou um pedido de desculpas pelo que rolou no dia de Ação de Graças. Ah, longa história. Meu pai surtou do nada e me culpou porque o peru estava seco. Eu nem cozinhei. Mas não. Abri o presente e era só um espelho. Nem novo. Tava rachado. Cheio de marcas de dedos, poeira. E escrito por todo lado com marcador, como se alguém tivesse surtado. Palavras por todo lado. E não eram palavras bonitas. Fracasso, inútil, aberração, decepção. Você entendeu. Não era piada inteligente. Era só maldade. O tio William se levantou e empurrou o espelho na minha direção, com força. Parecia que ele queria que quebrasse ainda mais. Tava com aquela cara de finalmente podemos parar de fingir. Ele falou algo bem perto disso. Não adianta mais fingir. É isso que você é de verdade. Enquanto isso, Elis e Lola estavam com os celulares na mão, gravando tudo. Nem tentaram esconder. Eu sabia o que estavam fazendo. Gravando meu rosto para mandar no grupo da faculdade, com certeza. Minha mãe. Ela riu. Bem alto. Disse, talvez agora você finalmente mude. Meu pai só balançou a cabeça e murmurou algo tipo: tenho vergonha até de olhar para ele. A Hope tentou dizer alguma coisa, mas minha mãe olhou feio para ela e ela ficou quieta. Coloquei o espelho no chão com cuidado e levantei. Mas meu tio ficou na minha frente e falou: senta. Não estraga a noite de todo mundo. Se eu fosse mais novo, talvez teria feito escândalo, chutado alguma coisa. Mas eu não sou burro. Então sentei, com as mãos no colo, segurando firme a cadeira. Já sabia que não adiantava discutir. Eles sempre fazem isso, viram as costas, me tratam como se eu fosse um peso. Sempre foi assim. Desde criança. Eu era o problema. O que não se encaixa. Não sou esportivo como Elis.
Nem bonita como a Lola. Sou calado, estranho, sensível demais. Minha mãe sempre ficou brava por eu não atuar. Sei lá o que ela queria dizer com isso. Meu pai? Acho que ele tentou no começo. Mas depois que minha avó morreu, ele simplesmente desistiu de mim. O jantar de Natal foi uma piada. Eles brindaram como se tivessem orgulho do que fizeram. Como se estivessem dizendo que ele suma de uma vez, como devia ter sumido anos atrás. William riu. Elise tentou dar uma high five para ele. Minha mãe sorriu. Eu não comi nada. Hope só mexia na comida e me olhava com cara de quem queria pedir desculpa, mas não disse nada. Ninguém disse. Fiquei ali, sentado, olhando pro celular. Pensando que, se eu ficasse parado o suficiente, talvez sumisse de verdade depois do jantar. Subi pro quarto. Tentei ligar para um amigo, mas ele estava com a família. Dava para ouvir a risada deles no fundo. Devem estar rindo de mim também. Fiquei na cama, olhando para aquele espelho idiota. Tentei apagar o que estava escrito com marcador, mas só borrou. E a pior parte ainda dava para ver. Mas isso nem é novo para mim. Sempre fui o alvo. Todo Natal, todo aniversário, toda reunião de família, mesma coisa. Roy é sensível demais. Roy não tenta o suficiente. Roy é um peso. Quando eu brigava na escola, a culpa era minha por não me enturmar. Quando larguei o futebol, era porque eu estava jogando fora o dinheiro do meu pai. Ano passado, quando fiquei doente, quase ninguém veio me ver. Minha mãe já falou várias vezes que eu sou o problema. Que sou a razão das brigas entre ela e meu pai. A razão de ela nunca conseguir relaxar. O tio William sempre foi o pior. Age como se fosse o dono da verdade, como se soubesse exatamente o que um homem de verdade deve ser. Mas na real, ele só é barulhento. Elise e Lola vão na onda dele, porque é mais fácil fazer parte do grupo do que ser zoado também. Então sim, eu estava com raiva. Não só raiva, era aquela vontade de quebrar alguma coisa, de gritar, mas eu não fiz nada. Fiquei só sentado, pensando. Repetindo na cabeça tudo o que aconteceu. O jeito como todo mundo me olhava, esperando eu chorar ou surtar, só para depois dizer que eu sou um desequilibrado. E olha, quase fiz isso. A Hope apareceu depois de um tempo, tentou falar comigo. Mas eu pedi para ela me deixar em paz. Não queria pena. Não naquele momento. Pensei em simplesmente sair de casa e sumir. Mas aí pensei, é isso que eles querem. Querem que eu vá embora, para poder me culpar por estragar o Natal e ainda se sentirem certos por isso. Não vou dar esse gosto para eles. Desci tarde, quando todo mundo já tinha ido dormir. O espelho ainda estava lá, no mesmo lugar. Parecia uma ameaça. Peguei uma caneta daquelas permanentes, Sharpie, na gaveta da cozinha e escrevi atrás do espelho. Boa tentativa. Depois coloquei ele no banheiro, onde todo mundo ia ver de manhã. Não consegui dormir. Fiquei rolando o TikTok, vendo vídeo bobo, só tentando não pensar muito. Lá pras 3 da manhã, ouvi meus pais discutindo no quarto. As vozes estavam baixas, mas dava para sentir a tensão. Ouvi meu nome algumas vezes. De manhã, tudo igual. O clima no café estava péssimo. Lola nem olhou para mim. Elis falando de uma aposta que ganhou, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe fez ovos, só para ela e pro meu pai. Fiz uma torrada e sentei à mesa, olhando para eles. Ninguém falou do espelho. Pelo menos, não logo de cara. Aí o tio William entrou, viu o espelho no banheiro, e bateu a porta com força. Todo mundo levou um susto. Ele voltou furioso e falou pro meu pai. Não vou deixar esse moleque estragar mais um feriado. Meu pai só deu de ombros. Minha mãe revirou os olhos. A Hope parecia brava, mas ficou calada. Então é isso. Esse é o meu Natal. Nem fico mais surpreso. Mas agora é diferente. Eu cansei de aceitar. Cansei de ser o alvo de tudo. Não espero mais que eles mudem, porque não vão. Mas vou fazer eles se arrependerem.
E não estou falando de vingancinha boba, não. Se eles querem ver quem eu realmente sou, beleza. Vou mostrar. Não me importo se me chamarem de esquisito. É melhor do que ser o capacho da família. Próxima parte tá chegando. Sério. Você não tá pronto pro que eu planejei. Atualização 1, vamos lá. Parte 2. Eu falei que não ia ficar quieto, só aceitando. E sim, alguns de vocês me mandaram mensagem tipo Ankara, deixa quieto kkk, mas não vai ser tão fácil assim. Não depois daquele espelho. Não depois de ver minha mãe sorrindo do outro lado da mesa, como se tivessem ganhado. Isso nem é sobre um dia ruim. É sobre anos de merda acumulada. Se você perdeu a primeira parte, vai ver lá. Mas já aviso, isso aqui não é sobre Ankura, RS. Depois daquilo, a casa ficou estranha. Não era só o constrangimento de sempre. Era como se o ar da casa toda estivesse pesado. Cada cômodo parecia tenso. A roupa evitava olhar para mim o tempo todo. Uma pena, porque ela era a única que, até então, parecia ficar do meu lado. Minha mãe ficava falando alto, batendo as portas dos armários com força e conversando com a Lola naquela voz doce e forçada que ela usa quando quer passar um recado por trás das palavras. Meu pai? Se enfiava na garagem, fingindo mexer numa caixa de ferramentas velha. Nem tentava mais fingir que queria jantar com a gente. O Elis ficava indo do quarto para a sala, rindo e mostrando vídeos no celular para quem estivesse por perto, sempre agindo como se nada estivesse acontecendo. E o tio William? Claro, no meio de tudo, dando discurso sobre um homem de verdade e um amor duro. Se eu revirasse os olhos mais uma vez, acho que teriam que me operar. A real é a seguinte. Minha família não acordou um dia e decidiu que eu era o problema. Isso já rola faz tempo. Mas tudo ficou pior depois que minha avó morreu, alguns anos atrás. Ela era a única que realmente gostava de mim, de verdade. Depois que ela se foi, minha mãe ficou ainda mais amarga. Meu pai simplesmente desistiu. E os outros foram seguindo. Eu nunca fui de esportes nem nada do tipo, então Elise e meu tio viviam dizendo que eu era fraco. A Lola só se importa com aparência, e como eu não ligo pra isso, ela vive dizendo que sente vergonha de andar comigo. Minha mãe só queria um filho anormal. Ou seja, um filho que não apontasse as mentiras dela, que não incomodasse, que fizesse bonito pros outros verem. Foi aí que eu decidi. Chega. Tava na hora de começar a planejar. Nada ilegal, claro. Nada que me fizesse ser preso. Mas coisas que deixassem eles bem desconfortáveis. Não queria a vingança de filme. Queria que eles sentissem na pele o que é ser o estranho. Verem o mundinho deles bagunçado. Comecei com o que eu sabia que ia incomodar. Fui fuçar os grupos da família. Não o grupo principal, nem entro muito lá. Mas os grupinhos menores que o Elis e a Lola usam para fofocar sobre os dramas da família. Achei uma brecha. Não precisei hackear nada. Só lembrei da senha antiga do celular da Lola, ela nunca muda. E o celular dela estava largado no balcão da cozinha enquanto ela tomava banho. Abri o grupo e lá estava. O vídeo de eu abrindo o espelho no Natal. Postado, comentado, zoado. Vi que ela mandou para pelo menos 3 amigas. Até para uma menina que ela conheceu naquelas férias de verão na Europa. Todo mundo rindo. Aquelas piadinhas de sempre tipo, não acredito que sua família fez isso. Mas ninguém realmente me defendia. Era só fofoca. Tirei print de tudo. Não ia postar em lugar nenhum. Não sou burro. Mas agora eu tenho prova. No café da manhã, comecei a soltar umas indiretas. Nada muito claro. Só umas frases tipo. Engraçado como tem gente que mostra quem realmente é só nas conversas privadas. O Elis ficou pálido. A Lola tentou fingir que não estava preocupada, mas começou a segurar o celular com força, como se eu fosse tomar da mão dela. Minha mãe percebeu o clima e me olhou com aquela cara de fica quieto, para com isso. Mas eu ignorei. Comecei a responder cada bobagem que eles diziam com umas verdades que eu sabia que iam irritar. Elis se gabou de uma vitória qualquer no fantasy futebol.
Aí eu falei alto, do jeito que dava pro meu pai e meu tio ouvirem. Engraçado, né? Mas ano passado você perdeu grana apostando com o Marley e ainda deve os $50 pra ele. Lola começou a falar sobre os planos dela com o namorado. Então perguntei. Você vai contar pra mamãe sobre o cartão de crédito escondido, ou quer que eu conte? Ela travou, ficou toda vermelha e subiu correndo pro quarto, batendo a porta com força. Meu pai ainda gritou. Respeita a sua mãe. Mas ela nem respondeu. Dava pra sentir que o clima da casa estava mudando. Pela primeira vez, eu não era o único alvo. A Hope começou a se aproximar de novo. Ela não falava muito, só perguntava o que estava acontecendo de verdade. Eu só respondi. Cansei de ser saco de pancadas. Ela só assentiu, sem insistir. Na hora do jantar, o tio William começou com os discursos dele de sempre. As pessoas hoje são muito frágeis, no meu tempo ninguém tinha tratamento especial. Eu ri e mandei. Deve ser bom viver no passado, né? Quando homens como você podiam fazer o que bem entendessem. Ele ficou bravo, bateu com força na mesa e mandou eu respeitar. Eu respondi. Respeito a gente conquista, não é só porque você grita que eu vou te dar. Minha mãe mandou eu pedir desculpas. Eu disse. Talvez você que devia pedir desculpas por deixar seu irmão tratar todo mundo como lixo. Ela bateu com força na mesa e gritou para eu calar a boca. Eu continuei sentado, sem dizer nada. Elis veio tentar empurrar minha cadeira, como se eu tivesse que sair da mesa. Levantei e disse. Tenta de novo, vai. Ele não tentou. Depois disso, tudo piorou. Minha mãe começou a fuçar nas minhas coisas, tentando achar alguma prova de que eu estava aprontando. Peguei ela mexendo na gaveta da minha escrivaninha. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse. Tô procurando contrabando, né? Como se eu tivesse escondendo um cartel inteiro de drogas no meio dos meus cadernos da escola. Ela bateu a porta do meu quarto e mandou eu sumir da frente dela. Foi aí que comecei a bater onde mais dói, no bolso. Nada ilegal. Mas comecei a expor o que eles queriam manter escondido. A Lola estava usando o cartão do papai para fazer compras online. Aí eu deixei o histórico do navegador dela aberto no notebook da sala, bem na hora que meu pai ia checar o e-mail. Ele viu umas compras de quase $300 que ele não reconheceu e começou a gritar. Lola tentou jogar a culpa para mim. Mas eu só falei. Confere os endereços de entrega. Ele olhou. E sim, era tudo para ela. O Eli está pegando dinheiro emprestado com o tio William, mas vive dizendo para todo mundo que tá juntando grana para comprar um celular novo. No almoço, eu deixei escapar essa história de propósito, bem na frente da tia Noel, aquela que tem grana e adora ficar julgando todo mundo. Ela logo começou a encher o Elis de perguntas sobre a responsabilidade financeira. Ele ficou irritado, jogou o garfo no prato e saiu da mesa batendo os pés. O tio William me culpou, claro. Mas eu só dei de ombros e falei. Talvez você devesse prestar mais atenção no seu próprio filho. Minha mãe surtou. Ela é obcecada com o que os outros pensam da nossa família. Aí a Hope, que normalmente fica na dela, resolveu perguntar. Por que todo mundo trata ele como se fosse invisível? Por que a culpa sempre cai nele? Foi aí que minha mãe perdeu totalmente a cabeça. Agarrou o braço da Hope, arrastou ela pro corredor e começou a gritar. Hope se soltou, mandou ela parar, e falou com ela como se estivesse lidando com uma criança. Minha mãe bateu a porta com tudo. Depois disso, comecei a perceber umas mudanças pequenas. Meu pai passou a atender ligações escondido na garagem, como se não quisesse que ninguém ouvisse. Lola estava surtando no grupo de mensagens, provavelmente tentando descobrir o quanto eu sabia. Elis ficou mais calado, sem aquele jeito metido, agora só ficava trancado no quarto com cara feia. O tio William começou a sumir mais, sempre inventando desculpa para sair toda vez que o clima pesava. De repente, a tia Noel começou a olhar todo mundo com aquela cara de quem tá só esperando alguém escorregar. Mas eu? Tava só começando. Se eles queriam jogar, então beleza. Mas eu já tava cansado de sempre ser o alvo.
Comecei a guardar provas, fazer anotações, prestar atenção em quem manda no que dentro da casa. Sem drama. Só observando e esperando. 2 dias depois do Natal, minha mãe resolveu fazer uma reunião de família. Ela tentou fingir que era uma coisa séria, mas era só o jeito dela de gritar com todo mundo de uma vez. Começou a falar sobre respeito e lealdade, mas eu cortei ela no meio e falei: talvez seja a hora de você se olhar no espelho de verdade pela primeira vez. Ela me deu um tapa forte no braço e mandou eu sair dali. Eu levantei, olhei para todo mundo e falei: se vocês querem continuar jogando, então eu vou jogar, mas mais forte. Saí do quarto naquela noite decidido. Aí comecei a agir de verdade. Nada de coisinhas pequenas, agora era pressão de verdade. Fui direto nas coisas que mais importam para eles: status, dinheiro e segredos. Eu não ia parar. Eu queria que eles sentissem na pele como é viver sempre nervoso, sem saber o que vai acontecer depois. A próxima parte vem logo. Angel, o negócio só ia ficar mais tenso. Aqui começa a segunda parte da história. Foi aí que tudo começou a mudar de verdade. Sabe aquela sensação de não saber se você que tá exagerando ou se todo mundo ao seu redor enlouqueceu? Era assim o tempo todo lá em casa depois do Natal. Eu fiquei mais na minha, só observando. E quanto mais eu via, mais vontade dava de mexer com eles. Não era brincadeira. Era coisa de verdade. Pressão. Eu já tinha cansado de ser o motivo das piadas. A primeira coisa que me fez perceber que algo estava estranho foi a Lola. Ela começou a trocar a tela de bloqueio do celular todo dia. Não eram mais aquelas selfies de sempre com filtro e pose. Agora eram umas fotos aleatórias, nada a ver. Várias vezes eu vi ela olhando para mim, depois pro celular, depois para nossa mãe. Deu para ver que ela estava ficando paranoica. E ela tinha razão, eu já sabia mais do que só o esquema do cartão de crédito dela. Mas óbvio que eu não ia contar isso para ela. Enquanto isso, o Elis parou com aquela arrogância dele. Agora só ficava pelos cantos, tentando arrumar confusão, mas sem saber nem porquê. O tio William também começou a ficar ocupado sempre que o assunto era dinheiro, como se soubesse que o rolo dele ia estourar a qualquer momento. Aí eu pensei, se querem jogar sujo, beleza. Eu jogo também. Comecei pela Lola, porque ela é viciada em parecer perfeita. Peguei um número aleatório e mandei uma mensagem anônima. Talvez seja bom olhar quem tá vendo seus stories. Nem todo mundo é seu fã. Ela entrou em pânico. Começou a trancar as redes sociais, deu um follow em um monte de gente, e mandou mensagem gritando pra todo mundo em caps lock. Minha mãe se meteu do nada, perguntando com quem ela tava falando e se eu tava mexendo com ela. Nem respondi. Só falei pra Lola que talvez fosse melhor ela se preocupar menos com o telefone e mais com quem paga as contas dela. Ela ficou furiosa, jogou o carregador na parede, subiu as escadas pisando duro e me chamou de psicopata. Depois disso, foi a vez do Elis. Ele sempre quis ser uma cópia do nosso pai, mas não sabe lidar com pressão. Comecei a soltar umas indiretas no jantar, tipo: tomara que você tenha devolvido o dinheiro pro seu amigo. Ia ser uma pena se o papai descobrisse. Ele surtou, mandou eu cuidar da minha vida. Papai perguntou o que estava acontecendo. Elis disse que eu só queria causar. Eu dei de ombros e falei: dá uma olhada nas notificações do Vemo, vai ver algo interessante. Elis ficou emburrado e depois tentou me empurrar no corredor. Eu segurei a onda e falei: tira a mão de mim. Ele me chamou de aberração. Eu ri na cara dele. Mas a parte mais divertida foi quando percebi que minha mãe ainda queria controlar a narrativa. Ela marcou mais uma reunião de família, agora com a tia Noel no Face Time, só para ela ver como eu era difícil. A mãe começou com aquele discurso de sempre. Família é sobre respeito. Você tá destruindo tudo. Eu interrompi e mandei na lata. Se família é tão importante assim, talvez você devesse parar de falar mal de mim pelas costas. Ela travou. Depois pediu para eu pedir desculpa. Eu respondi: desculpa por quê? Por não ser mais o saco de pancadas da família?
O tio William tentou cortar minha fala. Mas eu virei e falei. Talvez você devesse cuidar da sua própria grana antes de querer dar lição de moral. A tia Noel ficou só olhando para a tela, sem falar uma palavra. Meu pai se levantou e saiu do quarto. Depois disso, comecei a fazer coisas que deixavam eles desconfortáveis na frente dos outros, não só dentro de casa. A Lola estava organizando um encontro com as amigas em casa, e eu sabia que ela queria que tudo fosse perfeito. Então falei para minha mãe que também ia chamar uns amigos no mesmo dia. Ela surtou, disse que ia estragar o clima e falou que eu não podia. Respondi, beleza. Mas aí deixei um bilhete para Marley, amiga da Lola, escrito assim. Você devia perguntar para Lola sobre os outros rolês dela. Aposto que ela não contou tudo. Lola descobriu, gritou comigo no corredor e tentou me dar um tapa. Eu me esquivei, e ela quase caiu nos próprios sapatos. Minha mãe perdeu a cabeça e mandou eu sair da casa. Eu respondi, então me expulsa. Vamos ver como você vai explicar isso para todo mundo. Enquanto isso, comecei a ir mais fundo nas coisas de dinheiro. O pai já estava nervoso por causa das compras escondidas da Lola. Mas ele ainda nem sabia que o Eli estava pegando dinheiro emprestado do tio William e da nossa mãe. Fiz uma lista com tudo que eu sabia que eles estavam devendo para outras pessoas. Sem drama, só fatos. E deixei em cima da mesa da cozinha. No dia seguinte, meu pai viu a lista e começou a interrogar todo mundo. Minha mãe tentou me culpar, dizendo que eu estava fuçando. Só falei. Talvez, se vocês conversassem de verdade, saberiam o que está acontecendo. Meu pai bateu a caneca no balcão com força. A Lola começou a chorar. Eli saiu do cômodo com raiva. O tio William mandou uma mensagem enorme pro meu pai. E o pai, só desligou o celular. Foi aí que a Hope começou a se meter mais. Ela sempre foi bem quietinha, mas dessa vez falou alto, perguntando para nossa mãe. Por que vocês sempre gritam com ele, se tá todo mundo mentindo aqui dentro? Minha mãe mandou ela ficar fora disso. Hope respondeu. Tô cansada desse drama todo. A mãe tentou dar castigo nela. Hope só riu e falou. Você não pode me castigar por dizer a verdade. A mãe bateu a porta com raiva. Depois disso, meu pai começou a dormir no sofá. Eu comecei a enxergar as rachaduras aparecendo. A tia Noel me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem. Respondi. Tá sim. Coisas de família, nada novo. Ela ficou insistindo. Então falei. Talvez você devesse perguntar para mamãe sobre as economias da família. Pouco tempo depois, ouvi a mãe gritando com o pai, querendo saber quem contou para Noel. O pai gritava comigo. Eu só dei de ombros e saí para dar uma volta. A gota d'água foi no ano novo. A família toda ia se encontrar para jantar num restaurante super chato. Mas meu pai cancelou no último minuto. Disse que tinha outros planos. Minha mãe me culpou. Disse que eu estava acabando com a família. Eu dei risada. Falei para ela. Talvez você devesse me agradecer por mostrar a verdade para todo mundo. A Lola se trancou no quarto e não quis sair. Eli se escondeu no porão. O tio William estava no viva voz tentando convencer todo mundo de que ele era vítima. No dia seguinte, acordei e minha mãe estava sentada na beira da minha cama. Ela parecia bem cansada, tipo exausta mesmo. Ela falou. A gente não pode só voltar ao normal? Eu respondi. Depois do que você fez, não existe mais normal. Ela me deu um tapa no braço e mandou eu superar. Me levantei e falei. Você queria que eu sumisse? Talvez seja isso que eu deva fazer. Ela saiu do quarto furiosa e bateu a porta com tanta força que até a parede tremeu. Desde então, tudo virou um caos. As amigas da Lola começaram a fazer perguntas. Eli está surtando com dinheiro. Meu pai quase não fala com ninguém. Hope tá ficando mais na casa da melhor amiga. A tia Noel começou a mexer nos papéis da família, vendo como tá o dinheiro. O tio William virou praticamente um excluído. Minha mãe ainda tenta fingir que tá tudo normal, mas agora ela quem fica de olho em tudo que rola na família.
Mas eu ainda não acabei. Eles queriam que eu fosse o esquisito, o problema, o fracasso. Beleza. Vamos ver como eles aguentam agora. A próxima parte vem aí? E sim, tá ficando cada vez mais pesado. Atualização final. No começo, nem percebi o quanto a casa ficou silenciosa. Não era só aquele silêncio constrangedor. Era mais profundo. Tipo algo que quebrou e ninguém sabia consertar. Cada porta que fechava parecia alta demais. As pessoas começaram a mandar mensagem em vez de falar. Se você tá se perguntando, sim, eu ainda morava lá. Não dava pra sair ainda, não tinha dinheiro pra morar sozinho. E sinceramente, depois de tudo, até curtia estar ali, bem na frente deles. Logo depois do ano novo, todo mundo tava tenso. Meu pai quase nem ia pra casa. E quando ia, colocava fone de ouvido, ficava no celular, fingindo ver esportes, mas nem reagia à TV. A Lola vivia trancada no banheiro com o celular, chorava. Mas depois postava stories bonitos como se a vida dela fosse perfeita. Elis sumia. Provavelmente estava na casa da Marley, jogando videogame até tarde. Minha mãe entrou no modo limpeza de imagem. Tentando resolver tudo com mensagens de grupo para tia Noel e para Hope. Como se alguém realmente quisesse falar com ela. Todo mundo estava nervoso. Mas arrependido? Ninguém. Nenhum pedido de desculpas. Nada. E foi aí que a coisa ficou estranha de verdade. Do nada, tia Noel começou a mandar várias mensagens para mim, para Hope, para mamãe, pro papai, até para Lola. Dava para perceber que ela estava atrás de fofoca, sim. Mas também queria ter certeza de que o dinheiro dela estava protegido. Ela sempre ajudou a família, mas nunca de graça. Comecei a soltar umas dicas para tia Noel. Nada inventado, só uns toques tipo: talvez seja bom você olhar as economias da família. Ou: será que a Lola estourou o cartão de crédito de novo? Ela respondia com um monte de interrogação, depois ligava para minha mãe e fazia o maior drama. E eu? Só sentava e assistia todo mundo se enrolando. Minha mãe disse que a culpa era minha, que eu estava provocando tudo. Tentou fazer meu pai ficar do lado dela, mas ele só deu de ombros e falou: talvez se vocês parassem de mentir uns pros outros, a gente não estaria nessa situação. A Lola perdeu a linha, gritou com a mãe, disse que nunca pediu nada disso e bateu a porta tão forte que até caiu um porta-retrato da parede. Elis chegou em casa gritando comigo, dizendo que eu tinha destruído tudo. Eu só ri e falei: vai pagar o que você deve primeiro, depois a gente conversa. Ele tentou me empurrar. Eu fiquei firme e falei: não tenho mais medo de você. Ele recuou, me chamou de cobra e saiu. O que fez tudo desandar de vez foi o dinheiro. A tia Noel começou a querer saber onde estava cada centavo. Minha mãe tentava esconder as coisas, mas agora ninguém mais confiava em ninguém. Meu pai nem queria mais entregar o celular para ela ver o app do banco. A Lola tentou me culpar, dizendo que eu invadi o celular dela. Mas todo mundo sabia que ela usava a mesma senha para tudo. Hope começou a sumir, ficava fora até tarde. Me mandava mensagem tipo: não vou voltar agora. Muita confusão. E eu respondia: te entendo. O tio William também parou de aparecer. Primeiro mandava mensagem se achando, depois começou a pedir para todo mundo ser razoável. Eu só ignorei. O grupo da família no WhatsApp virou guerra. A tia Noel acusou minha mãe de estar mexendo mal no dinheiro da família. Meu pai pediu calma, mas aí a tia Noel ameaçou cortar a ajuda de custo. Aí minha mãe perdeu totalmente o controle. Começou a gritar com meu pai, comigo, com a Lola. Até com a Hope, quando ela chegou em casa. Hope ficou revoltada e disse: para de agir como se só você fosse a vítima. Depois bateu a porta com força. Minha mãe tentou dar um tapa nela. Mas Hope se esquivou e saiu de casa de novo, só voltou bem tarde. Enquanto isso, os amigos da Lola começaram a se afastar. Acho que as fofocas sobre os gastos dela e a vida dupla se espalharam. Alguns até deixaram de seguir ela nas redes sociais. Lola surtou.
Disse que eu estava acabando com a vida social dela. Respondi: você que fez isso com você mesma. Ela jogou uma garrafinha de água na parede, quebrou tudo. Minha mãe gritou com ela por causa da bagunça. Lola gritou de volta, depois correu pro quarto e ficou chorando lá dentro. Elisa ainda tentou bancar o superior, como se estivesse acima de tudo. Mas aí a tia Noel ligou cobrando o dinheiro que ele devia. Ele disse que ia pagar. Ela respondeu: se não pagar, vou contar pro tio William. Ele saiu de casa e ficou sumido por horas. Meu pai finalmente perdeu a paciência. Olhou para minha mãe e falou: cansei de consertar seus erros. Foi dormir na casa de um amigo. Quando voltava, mal falava com alguém. Minha mãe continuava tentando me fazer sentir culpado, dizendo: você que está destruindo a nossa família. Eu falei para ela: vocês mesmos fizeram isso anos atrás. Ela tentou me dar um tapa, mas eu segurei o braço dela e disse para parar de me tocar. Ela começou a chorar, mas eu só saí e fui pro quintal. Continuei pressionando. Comecei a colocar umas coisas na garagem, deixei bem claro que estava procurando um lugar para morar, e mandei mensagem para várias pessoas na frente da minha mãe. Ela começou a pirar, dizendo que eu não podia simplesmente ir embora, que a gente era família e que eu era ingrata. Eu falei: você me deu um espelho e me chamou de aberração. O que você achou que ia acontecer? Ela bateu na porta da geladeira e saiu. Depois começaram os pedidos, não da Lola ou do Elis, mas da minha mãe e até da tia Noel. Minha mãe ficou mandando mensagens sem parar, falando coisas tipo: você não pode fazer isso. Somos família. Para com isso. Você tá estragando tudo. Eu respondi: eu não vou fazer nada que vocês não tenham começado. A tia Noel tentou ser a voz da razão, pediu para eu ajudar a acalmar tudo. Eu disse: talvez vocês deviam sentar para conversar de verdade, em vez de me culpar. Ela ficou brava e disse que eu estava sendo cruel. O engraçado é que nada disso parecia suficiente. Sim, eles finalmente estavam enfrentando os problemas deles, mas isso não me fez sentir melhor. Só parecia algo que precisava acontecer. Eu não queria consertar as coisas. Queria que eles sentissem o que eu senti. E eles sentiram. Minha mãe virou uma bagunça. Meu pai ficou estressado. A Lola perdeu a vida social. O Eli estava falido e envergonhado. A tia Noel tentava consertar tudo com o dinheiro dela. O tio William sumiu de todo mundo. E a Hope parou de fingir que dava para consertar. Muita gente me pergunta se eu me arrependo. Não me arrependo. Eu não ia deixar eles me transformarem no vilão só por eu existir. Eles queriam um bode expiatório, e eu dei uma guerra para eles. Fiz questão que cada segredo, cada mentira, cada sorriso falso que usaram contra mim virasse contra eles. Eu não quebrei nenhuma lei, não destruí nada deles, não fiz nada para me culpar. Só parei de jogar limpo e comecei a usar o que eu sabia. A última vez que minha mãe tentou usar a carta da família, eu falei que família não faz o que ela fez. Ela tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás e saí de casa. Fui pro parque, sentei, vi uns vídeos no celular e só voltei depois da meia-noite. Quando finalmente entrei, a casa estava em silêncio total. Ninguém nem olhou para mim. Então, sim, eu ainda tô aqui por enquanto, mas não faço mais parte da história deles. Eles que vivem com o que fizeram, e eu decido o que vem agora. Não precisa ter final feliz, nem consertar o que tá quebrado. Eu só fiz questão que eles não pudessem mais fingir. Se você tá pensando se valeu a pena, valeu muito. Mesmo que eles nunca mudem, pelo menos sabem que eu nunca mais vou ser o capacho deles. E, sinceramente, isso já basta.